Vamos lá, Vascão, Breno Monsef. Vamos lá, algumas informações. Primeiro, é claro, mais uma vez falando do clássico de segunda-feira, 19 horas. Vasco e Botafogo, São Januário liberado, confirmado pela PM. E na segunda, portanto, 7 horas da noite, o clássico alvinegro. Ontem o treino do Vasco foi no CT do Atlético Goianiense. A gente lembra que o Vasco não voltou para o Rio depois do jogo de domingo contra o Goiás, ficou ganhando tempo em Goiânia. Teria aí 2 viagens, então o Vasco ganhou tempo por lá. Para o jogo de quinta-feira contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, feriado, 5 da tarde, a grande preocupação é com o ataque do Vasco, porque mesmo com um time diferente, no último domingo, o Verratti segue sendo a grande esperança de gols. Ele marcou na estreia, marcou no segundo jogo e em 9 jogos pelo Vasco, o Verratti marcou 7 vezes, mas ele parou de marcar e o Vasco parou de vencer. Porque nesse recorte inicial aí que eu falei, de 7 gols em 9 jogos, foi naquela arrancada com o Ramon Dias. E depois, com a seca de gols, vieram os maus resultados do Vasco. Apenas uma vitória nos últimos 6 jogos. O Verratti voltou a marcar no domingo contra o Goiás depois de 5 jogos, mas foi expulso. Então, para quinta-feira, é provável que o Sebastião Ferreira seja o substituto. Paraguai de 25 anos de idade e que chegou nesse meio do ano ao Vasco. O Ferreira já tem 9 jogos pelo Vasco, com a média de 36 minutos por jogo, só 2 como titular. Na estreia contra o Corinthians, somente quando ele atuou os 90 minutos. Em todos os outros, ele não jogou a partida inteira. Só que, olhando para os números e para a ficha do Ferreira, o último gol dele foi em 9 de outubro. Desse ano? Não, de 2022, quando ele ainda estava pelo Houston Dynamo, quando o Ferreira jogava na MLS dos Estados Unidos. Então, o Sebastião Ferreira vive mais de um ano, né? Vive há um ano com esse jejum. Um ano sem marcar, desde 2022. E a gente, é claro, vai ter que torcer, porque o Vasco, obviamente, precisa de gols para sair dessa situação. Mas na quinta-feira, depois de amanhã, a tendência é que o Verratti, que vai cumprir suspensão, seja substituído pelo Sebastião Ferreira e que tem que voltar a marcar. Até aqui já são 9 jogos pelo Vasco e nenhum gol marcado. A seca dele na carreira, que já dura mais de um ano, meu parceiro Bruno Azevedo. Pois é, tem que ir marcar. Ô, Gabriel Farias, Ferreira, pelo que o Breno traz, é a opção na substituição do Verratti. É o que tem. É o que tem. O elenco hoje oferece esse jogador que infelizmente não entrou bem. Nos melhores momentos da carreira do Sebastião Ferreira, ele teve média de gols até interessante, mas ele já vinha de um período de seca no futebol dos Estados Unidos antes de chegar ao Vasco, e no Vasco não emplacou. Eu acho até que os primeiros movimentos do Ferreira na equipe, antes até da chegada do Verratti, foram essenciais para o Vasco entender que deveria buscar mais um atleta da posição. Mas é a história do cobertor curto, né? Você tem um titular que até está bem, mas um titular que não tem um reserva à altura. E aí o Verratti não poderia se dar ao luxo de ser expulso da forma que foi no jogo contra o Goiás. Isso que me chateia nesse momento é o momento de ter equilíbrio emocional. O Vitor falou sobre isso ontem no Papo 2 e eu concordo. O Vasco não tá bem emocionalmente. 2 expulsões contra o Inter, expulsão contra o Goiás, um nervosismo. Eu entendo o momento, o cenário complicado, o desespero de não ser rebaixado. Eu sei que não é fácil, cara. Muito fácil. Eu tô no ar-condicionado aqui no nosso belíssimo estúdio. É muito fácil ditar a regra daqui. Mas o jogador vai precisar ter um pouco de equilíbrio, porque olha o prejuízo que se abre. Espero que o Ferreira tenha a atuação do ano, nos surpreenda muito, tendo uma grande atuação, metagol contra o Cuiabá, mas nada indica isso pelo que a gente assistiu até aqui. O Vasco tem um desfalque, que é o Verratti, que é praticamente insubstituível nesse momento. Cara, vamos lá, a gente tem o Flamengo enfrentando o Santos amanhã, né? A gente tem hoje o Fluminense reserva enfrentando o Bahia. Você já está prevendo aí uma vitória do Bahia. 3 pontos pro Bahia, espero ser surpreendido. Tomara. E o Vasco enfrentando o Cuiabá, que já não tem mais preocupação com relação ao rebaixamento. O fato é que o Goiás pega quem? Cara, deixa eu ver aqui pra você. Dá uma olhadinha pra gente. Só por que eu tô fazendo esse exercício aqui? Porque você acha que é uma rodada fundamental pro Vasco para não se complicar de vez? Olha, Azevedo, acho que toda rodada tem sido fundamental, mas essa, principalmente pela expectativa do Bahia somando uma vitória,
é uma rodada que me preocupa bastante. O Goiás pega o Bragantino. Jogo na Serrinha, na quinta-feira também. Jogo complicado, pelo menos, pro Goiás, né? Assim, eu acho que é uma rodada que o Vasco realmente não pode se dar o luxo de tropeçar. Na última, o Vasco tropeçou, mas todos os resultados ajudaram. E nessa rodada, pelo menos no jogo do Bahia, eu não tenho perspectiva de tropeço de um rival direto do Vasco. Eu até vejo o Goiás tropeçando contra o Bragantino. Eu até imagino que o Santos vá tropeçar contra o Flamengo. Não é nenhuma garantia também, né? Porque o Flamengo não dá garantia de nada. Mas o Bahia contra o reservaço do Fluminense, e aí você tem um adversário botando um pouco mais de pontuação na frente, é sempre muito preocupante. O Bahia tá com 34, Zé. Se o Bahia vence, vai pra 37. A gente tá imaginando que o Bahia vai vencer. Imagina se o Vasco não vence o jogo. Aí o Bahia fica quase que inalcançável. Aí você passa a ter que mirar só um adversário que tá fora da zona de rebaixamento. Você começa a se pendurar por uma linha muito fina. Nisso, cara. Enfim, torcer. O Fusão vai surpreender hoje. Ô, rapaz, todo ano com o Vasco parece ano de retrospectiva, cara. Que é isso? Então, o time de quinta-feira, independente da formação de meio e ataque que o Ramon Dias vai mandar a campo, não vai ter o Verratti, que voltou a marcar, enfim, né? Ficou aí 4 jogos sem marcar, no 5º jogo marcou, mas foi expulso. Então, pra quinta-feira, depois de amanhã, o Ramon não vai ter à disposição o Pablo Verratti. O Ferreira seria a opção imediata ali. Então, o Ferreira marcou pela última vez em 9 de outubro. Sim. De 2022. Então, assim, não foi 9 de outubro de agora, foi do ano passado. 0 gols pelo Houston esse ano e 0 gols pelo Vasco. Ele não marca mais de um ano. Já tem 9 jogos pelo Vasco, apenas 2 como titular, e em 1 ele atuou 90 minutos apenas. Ele mudou até de nome de guerra, né? Era Ferreira, virou Sebastião. Pois agora, né? usou só o Sebastião. Agora vem Sebastião. Ele parou de tirar se resolve. Mas, enfim, segue sem marcar. Há uma possibilidade no time que improvisação das apurações, pessoal que tá acompanhando os treinamentos em Goiânia, né, no CT do Atlético Goianiense, vou acreditar o portal GE, por isso. Paiê pode ser o centroavante. E aí teríamos que reforçar a hashtag chuta Paiê. De centroavante, se ele não chutar, vai ser difícil, né? Botelho balão, como a gente falou no último programa, porque ele tem que chutar pro gol, né, meu filho? Mas nesse jogo anterior agora, tem que tocar a bola pra ele, né? Isso é verdade. Foi boicotado pelos próprios companheiros do time, né? Não foi nenhum problema dele não chutar gol. Mas é uma possibilidade do Paiê ser titular como centroavante. E aí seria mais uma mudança na equipe do Ramon Dias. Ele que segue buscando um time ideal, né? Quando ele parecia que tinha encontrado, aí o Paulinho não jogou nada, Praxedes não jogou nada, e aí ele mudou de novo no fim de semana e agora vai ser obrigado a mudar de novo, porque não vai ter o Verratti. Então essa é a possibilidade do Paiê no lugar do Ferreira, como a gente vinha projetando ao longo dos últimos dias. Uma informação importante também sobre eleições, que foi até o do destaque. O Júlio Brandt abriu mão da candidatura para apoiar o Pedrinho. A gente lembra que nas últimas semanas, acompanhando isso, o Pedrinho falou que não ia ter loteamento de cargo, então ele não ia fazer alianças por fazer. Palavras do Pedrinho. A gente ouviu isso aqui, inclusive. Eu peguei o áudio do vídeo e coloquei no ar. Mas o Júlio Brandt abre mão da candidatura para apoiar o Pedrinho e junto com ele vão mais de 20 conselheiros. A gente sabe a eleição do Vasco, pra quem não sabe eu explico, né, mais uma vez. É uma eleição parecida como é nos Estados Unidos, né? Você vota em quem vota. Então, se a chapa, por exemplo, do Pedrinho ganhar, ele vai ter X conselheiros que ele vai indicar, proporcionalmente, obviamente, pra votarem nele. A gente já viu, por exemplo, mudanças de conselheiros depois da eleição. Outros 2 nomes até aqui confirmados, o Levenciano e o Marcelo Borges. Porque o Eduardo Cassiano e o Fábio Nogueira também apoiam o Pedrinho. Então agora já são 3 que eram pré-candidatos apoiando o Pedrinho. Até agora 3 chapas, Pedrinho, Levenciano e o Marcelo Borges. A oposição está se reunindo em torno do Levenciano, para apoiar o nome do Levenciano nessa candidatura. A gente tinha até uma parte da situação do presidente Jorge Salgado apoiando o Brandt. É uma situação complicada, porque o Brandt e o Salgado não se falam, mas os apoiadores do Brandt e os apoiadores do Salgado estavam convergindo no nome do Brandt. Agora vamos ver se também esse pessoal vai junto para apoiar o Pedrinho e o Marcelo Borges surgindo aí como uma terceira força. Essa é a situação. Lembrando que a eleição no Vasco é dia 11, um sábado, de 10 da manhã às 10 da noite. Esse é o noticiário do Vascudo. Tem urna 7 dessa vez, né? Não vai ter urna 7, foto da sombra do ex-presidente lá no ginásio. Coisa, né, cara? Essa foto viralizou. Um homem fumando um charuto assim na sombra da parede. Um senhor, né? Eu vou. Enfim, Vitoca. Eu vou fazer um comentário restrito a campo e bola aqui, tá? Não, se você me permite. Não, você precisa comentar a eleição, mas tem que trazer o noticiário, porque é importante claro. pro sócio do Vasco. Falando sobre campo e bola, o Ramon Dias tem um problema gigante
pra resolver nesse comando de ataque. Um abacaxi. É um abacaxi. Você já descascou abacaxi? É difícil. Daqueles. É complicado descascar abacaxi. O Ramon Dias vai ter que descascar. Porque assim, o Sebastião, ele nem tem números tão ruins nas últimas temporadas. Foi muito bem no Libertad, por exemplo. Mas no Vasco até aqui ele tem sido uma negação. Completamente inútil ofensivamente. É um cara que não agrega em nada. Então não sei se é a melhor opção você começar com o Sebastião. Isso mostra como o Vasco contratou mal, né? No desespero, foi buscando um centroavante, buscou um cara que não tinha nenhum gol na temporada. Pode ser útil ano que vem, sei lá, não sei. Pode ser útil nesse jogo, queimar minha língua, pode. Mas não era a contratação mais adequada para o momento do Vasco, e o Vasco acabou achando o Verratti. O estilo de jogo do Vasco, ele é voltado para bola aérea. Bola no Piton para ele cruzar para o Verratti fazer o gol de cabeça. Essa é a jogada mais forte do Vasco. Sim. Se você jogar com o Payet de falso 9, ele não vai ser capaz de converter essas chances de cabeça. É porque o Payet tá sem mobilidade. E aí ele vai ter que mudar, o Ramon Dias, completamente o estilo de jogo. O Vasco tem o melhor cruzador do Brasil, que é o Lucas Piton. O jogador que mais acerta cruzamentos no Campeonato Brasileiro. Eu trouxe esse dado aqui outro dia. O Piton é o cara que mais acerta cruzamento. Então, e você não vai ter ninguém pra receber esse cruzamento. É um porque problema. O Sebastião tá muito mal. Não adianta saber cruzar se não tiver pra quem cruzar. Pois é, cara. Tem que ter alguém pra receber esse cruzamento. E o Vasco não vai ter. Não vai ter. Quem vai aparecer ali? Aí ficou uma tristeza, ficou uma seca. Eu penso até que tem outros jogadores talvez mais adequados pra fazer essa função do falso 9. O Alex Teixeira, por exemplo, fez um gol de cabeça contra o Internacional. Aí como é que são as coisas, né? Tem um jovem que já jogou de todas as posições menos de centroavante, mas que não tá à disposição, tá na seleção pan-americana. Ah, cara, mas não sei se jogaria também não, porque o jogo que ele fez com o Ramon Dias, ele teve umas 5 chances de cabeça também e perdeu todas. Foi contra o Atlético Paranaense, né? É verdade. Teve inúmeras chances de cabeça pra marcar ali e não marcou. Então assim, o Vasco tem um problema, porque o forte do jogo ofensivo do Vasco é o cruzamento pra área, e o Vasco não vai ter um cara pra cabecear, pra tentar fazer esses gols aproveitando as jogadas, principalmente do Piton. Outra coisa, ele tem que resolver o lado direito. Não dá pra jogar lá com o Serginho, o rei da Macedônia, isolado, com o Bambu atrás dele, lá ele. Macedônia do Norte. Como lateral, sendo que o Bambu não consegue trocar 2, 3 passos consecutivamente. E o Bambu, Vitor? O Bambu, desculpa, ele tem sérias limitações como zagueiro. E aí você coloca ele pra jogar de lateral, numa posição que você tem que avançar. E você tem que servir o companheiro que tá à frente. E o companheiro que tá à frente tá longe de ser um cara que vive um bom momento, que é o Serginho. Então, qual foi a única jogada do Vasco contra o Goiás? Bola no Piton, pro Piton acertar o cruzamento, pro Verratti tentar alguma coisa de cabeça. Não tem como um time sobreviver só disso. Fica muito previsível. Então tem um baita de um abacaxi pra descascar aí o Ramon Dias.